Eu gostaria que o senhor falasse da reforma do Brasil. O Brasil precisa de uma reforma, o senhor cita a reforma fiscal, inclusive. Como consertar o Brasil? Essa seria o segundo eixo estruturante que eu comentei. O Brasil, ele tá com uma trajetória de dívida ascendente e estourando. O Brasil é um país que tem muita renúncia fiscal. O Brasil é um país que você está pegando o aumento do BPC. Todo ano aumenta 50, 100 bilhões de reais os gastos com o BPC. Os gastos com o judiciário, nós temos o judiciário mais caro do mundo, os mais ineficientes. A gente tem uma vinculação no orçamento da saúde e da educação que já não está fazendo sentido e estoura a conta pública em muitos lugares, municípios, estados. Isso aí precisa ser corrigido desesperadamente, tem que ter uma resposta. E para falar assim, eu não tô só no papo furado, o nosso deputado federal Kim Kataguiri já tem a PEC protocolada. A PEC que resolve essa questão fiscal, que pega todos esses campos, ela já está protocolada na Câmara dos Deputados, a gente está no processo de coleta de assinatura e eu ganhando a eleição, ainda este ano, no período de transição, nós passaríamos isso para abrir um espaço fiscal para quem está nos ouvindo, de 250 a 300 bilhões de reais num orçamento anual. Isso permite que haja a queda de juros, não na marretada, mas a queda de juros consciente, porque a trajetória da dívida muda. Diminuindo os juros, o dinheiro fica barato para as pessoas e diminuindo os gastos do governo pode começar a reduzir imposto, de maneira inteligente, não marretado ou inventando um número aqui. Isso aqui é uma coisa concreta para fazer. E é isso, acompanhado da famosa agenda de competitividade, que é permitir que abrir e fechar uma empresa seja fácil, contratar e demitir uma pessoa seja fácil, aumentar, graças à capacidade de investimento que se aumenta com o espaço fiscal, capacidade de investimento em infraestrutura, tanto de energia quanto estradas, rodagens, ferrovias, o custo do Brasil diminui e aí, no médio prazo, tô falando 4, 5, 6 anos, a gente começa a ter um país realmente competitivo, capaz de voltar a se industrializar, você voltar a ter um papel no comércio internacional que não é só o de vendedor de, basicamente, matéria-prima. Como estamos falando de plano de governo, eu gostaria que o senhor sintetizasse, se possível, porque falamos sobre segurança, falamos, de certa forma, fiscal, sobre economia. uma reforma que engloba a economia, mas a economia tem outros vieses também. Sim. Que precisam ser considerados. E a gente tem outros pontos principais quando a gente fala em campanha, que é o que a gente espera de um candidato que venha a solução, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de renda, principalmente, né, para fazer o país girar aqui e conseguir essa visibilidade econômica lá fora também. Resumidamente, quais seriam, então, as principais ações que deveriam ser adotadas e que o senhor pretende adotar caso seja eleito? Vamos lá, saúde. Prontuário único na saúde, desesperadamente, para você criar uma base de dados comum, para você possa atender as pessoas e ter previsibilidade, inclusive na ação de precaver certas doenças que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida. O uso de machine learning, inteligência artificial, para você conseguir juntar esses dados do prontuário único, e o uso de agentes de saúde, ou seja, contratar mais agentes de saúde para você não só coletar esses dados, mas ter uma medida clara e direta com o cidadão na ponta para que ele possa receber um tratamento também preventivo. Acho que o preventivo faz com que você salve muito dinheiro e aí possa investir em outras áreas. Uma das áreas que a gente precisa investir é telemedicina, telecirurgias, porque você não, o aluno formado numa faculdade de medicina aqui pode atender à distância, por exemplo, uma pessoa na Amapá. Ele não tem aquele problema de conseguir mandar o médico para lá e para cá, que é um problema grave que a gente tem no Brasil, tá? Incentivo aí na parte também de evitar o surgimento de doenças. Incentivos à alimentação saudável, corte de impostos sobre alimentos, especialmente proteínas, que ajudem a pessoa a ter um tipo de vida mais saudável, aumento de alíquotas de impostos sobre alimentos altamente industrializados e que o brasileiro consome e fica mais gordo, fica mais infeliz, gera depressão no fim do dia, presença de políticas ligadas a, não só no CAPS, mas presença de políticas ligadas a atendimento a problemas psíquicos como depressão e ansiedade, que diminuem inclusive a produtividade do brasileiro. Isso na área da saúde. A área da educação, vamos voltar para o básico. Método fônico na parte de alfabetização, foco muito grande em alfabetização, matemática e português de maneira clara. Mississippi fez isso nos Estados Unidos, saiu de um dos piores estados nos índices americanos para um dos 5 melhores estados nos melhores desempenhos e provões. Mississippi fez, dá para fazer, barato, menos a tablet, mais autoridade do professor, sem celular em sala de aula. E sem redes sociais para os alunos, foco nisso, recuperar a autoridade. Áreas tomadas pelo tráfico, que vão ser recuperadas por nós. Presença de escolas militares, elas são necessárias para o estabelecimento da autoridade e figura masculina, especialmente para os meninos que estão naquela fase meio rebelde. Sistema de incentivo para que os melhores alunos recebam bolsas e possam ir para escolas melhores para concorrer em condição de igualdade para as universidades. E ensino técnico muito pesado, igual na Alemanha, para o ensino médio dos jovens. Sobre renda, geração de emprego através de uma política de competitividade. Claro, como eu falei antes, se você aumentar a capacidade de infraestrutura e diminui os gastos estúpidos do governo, você consegue diminuir os juros, dinheiro fica barato, custo do Brasil fica mais barato, você consegue ter empresas que vão surgir espontaneamente, como acontece aqui no Paraná. Outras regiões do Brasil, aí eu acho que o Estado tem que atuar. Eu sou liberal, mas não sou tonto. Acho que o Estado tem um papel econômico para atuar em várias áreas, fazer uma zona econômica especial no Nordeste, aos moldes do chinês, para exportação de produtos industrializados para os Estados Unidos, e aí a gente começar a ter um país um pouco mais equilibrado em termos de modais, transporte, e em termos de modelos econômicos em todo o país. Eu acho que aí o jogo vira. A reforma fiscal é a base para reduzir juros, abrir espaço para investimentos e transformar o Brasil em um país competitivo. Mas isso só acontece se a gente agir com clareza e priorizar o que realmente importa para o povo. Qual reforma você acha que deve ser feita primeiro? Comente abaixo e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.